Você pode acreditar que já sabe quais posições uma mulher gosta. A maioria dos homens acredita nisso. Mas, se formos realmente honestos, grande parte desse conhecimento não vem da experiência real, nem da compreensão do corpo feminino. Ele vem de mitos, filmes, histórias exageradas e expectativas irreais criadas ao longo dos anos. O que vou dizer aqui não é para provocar polêmica. É para abrir uma conversa mais profunda, mais madura e mais verdadeira sobre o que realmente constrói o prazer feminino. Durante muitos anos, conversando com homens de diferentes idades, culturas e experiências, escutei praticamente a mesma frase repetidas vezes. Eu me esforço. Eu a amo. Quero que ela se sinta satisfeita. Mas parece que ela não está totalmente presente. Na maioria das vezes, o problema não está no amor. Também não está na falta de desejo. A raiz da questão quase sempre está na fisiologia e na falta de entendimento de como o corpo feminino realmente funciona. O prazer feminino não é apenas vontade ou excitação momentânea. Ele é o resultado de um sistema complexo, onde corpo e mente precisam trabalhar em harmonia. Para que uma mulher se sinta verdadeiramente envolvida, o corpo dela precisa sentir três coisas fundamentais: segurança, relaxamento e estímulo adequado. Quando o corpo se sente apoiado e confortável, o cérebro entende que é seguro relaxar. E quando o cérebro relaxa, ele permite que a mulher mergulhe mais profundamente nas sensações. Mas quando existe tensão, desconforto ou posições que exigem esforço excessivo, o cérebro entra em modo de controle. Ele deixa de sentir e passa a gerenciar. Por isso, intensidade sem consciência raramente gera prazer profundo. Existem dois princípios básicos que fazem uma diferença enorme, mas que quase nunca são explicados de forma clara. O primeiro é o fluxo de sangue estável para a região pélvica. Essa circulação é a base da sensibilidade. Sem um bom fluxo sanguíneo, as sensações diminuem, mesmo quando existe conexão emocional. O segundo princípio é a combinação de estímulo externo na parte frontal com o movimento interno. É nessa região que se concentra a maior parte das terminações nervosas. Imagine como tocar um piano. Se apenas uma tecla é pressionada, não existe música. Mas quando várias notas trabalham juntas, surge a harmonia. Da mesma forma, quando o estímulo interno e externo acontecem ao mesmo tempo, o corpo responde de forma mais profunda e natural. Quando o foco está apenas em profundidade ou velocidade, sem manter contato frontal constante, a sensação pode se tornar intensa demais ou até desconfortável. Outro fator essencial é o relaxamento muscular. Quando uma mulher precisa sustentar ângulos difíceis ou tensionar o corpo, o cérebro interpreta isso como esforço, não como prazer. Mas quando os movimentos são suaves, estáveis e consistentes, o sistema nervoso parasimpático, o sistema de relaxamento do corpo, entra em ação. E é nesse estado que a sensibilidade aumenta naturalmente. Agora, vamos falar de posições. Não como uma lista das melhores, mas como exemplos práticos de como o corpo feminino responde. A posição lateral, conhecida como conchinha, parece simples, mas é exatamente aí que está sua força. Os músculos relaxam, as articulações não são sobrecarregadas, e o contato frontal permanece constante. Movimentos curtos, ritmados e com contato pélvico contínuo criam uma pressão suave e estável, em vez de estímulos bruscos. A posição sentados, de frente um para o outro, seja na borda da cama ou no colo, fortalece a conexão emocional. O contato visual aumenta a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo. A respiração tende a se sincronizar, reduzindo ainda mais a tensão. Além disso, o controle de profundidade e ritmo se torna mais fácil, mantendo sempre a suavidade necessária. Outra posição frequentemente subestimada é deitar frente a frente. Um pequeno travesseiro sob o quadril pode ajustar o ângulo e melhorar o contato.
Aqui, grandes movimentos não são necessários. Movimentos lentos, pequenos e conscientes mantêm o corpo relaxado e receptivo. Quando a mulher está por cima, ela ganha controle total sobre ângulo, ritmo e profundidade. Esse controle reduz a tensão e aumenta a sensação de segurança. Movimentos circulares ou balanços suaves ajudam a manter o fluxo sanguíneo saudável e o contato constante. A posição por trás também pode ser confortável quando bem ajustada. Pequenas mudanças no ângulo do quadril alteram completamente o tipo de estímulo. O segredo aqui não é força, mas precisão. Movimentos suaves e contínuos criam intensidade sem excesso. Algumas posições, no entanto, merecem ser repensadas. Ficar em pé no chuveiro pode parecer romântico, mas a água reduz a lubrificação natural e aumenta a tensão por falta de estabilidade. Posições acrobáticas exigem flexibilidade e esforço, e muitas vezes causam desconforto, especialmente após os 40 ou 45 anos, quando músculos e articulações já não respondem da mesma forma. Existem 3 regras práticas que quase sempre ajudam. A primeira é sincronizar a respiração. Respirar juntos envia um sinal direto ao sistema nervoso de que está tudo bem relaxar. A segunda é manter movimentos curtos e estáveis, garantindo contato contínuo e boa circulação. Existe um detalhe que raramente é mencionado quando se fala de intimidade, mas que muda completamente a experiência. O ritmo interno do corpo feminino não responde bem à pressa. Isso não significa lentidão constante. Significa coerência. O corpo feminino precisa sentir que o ritmo faz sentido, que não há urgência, que não existe algo a provar. Quando há pressa, o corpo entra em alerta. Mesmo que exista carinho, mesmo que exista desejo, a mensagem que chega ao sistema nervoso é simples. Precisamos ir rápido. E rapidez, biologicamente, está associada a risco, não a prazer. Por isso, muitas mulheres relatam que estão presentes apenas no início, mas depois saem da experiência. Não porque não queiram estar ali, mas porque o corpo deixa de acompanhar o ritmo imposto. O prazer profundo não é produzido pela intensidade do estímulo, mas pela capacidade do corpo de permanecer receptivo a ele. Outro ponto fundamental é a previsibilidade segura. O cérebro relaxa quando consegue prever o próximo movimento sem medo. Movimentos erráticos, mudanças bruscas ou força inesperada fazem o sistema nervoso reagir com controle. Quando o movimento é contínuo, fluido e previsível, o corpo não precisa se proteger, ele se entrega. Isso explica por que, muitas vezes, movimentos simples e constantes geram mais resposta do que variações complexas e exageradas. Existe também a questão da postura emocional do homem. Não é apenas o corpo que comunica. A intenção é percebida. Quando a intenção é chegar a um resultado, o corpo da mulher sente essa pressão. Quando a intenção é estar aqui, a experiência muda completamente. A presença cria segurança, e segurança é o maior afrodisíaco que existe. Outro fator pouco discutido é o silêncio. Nem tudo precisa ser preenchido com palavras ou sons. O silêncio confortável permite que o corpo escute a si mesmo. Respirações audíveis, pausas naturais e pequenos ajustes criam um espaço onde o prazer pode crescer sem interferência. Há também um aspecto importante relacionado à idade e às fases da vida. O corpo muda, e o que funcionava aos 20 não necessariamente funciona da mesma forma aos 40 ou 50. Com o passar dos anos, o corpo feminino tende a responder melhor à regularidade do que à intensidade. Mais do que nunca, conforto articular, apoio lombar e estabilidade fazem diferença. Por isso, adaptar posições não é sinal de limitação, é sinal de inteligência corporal. O uso de apoio, travesseiros, almofadas, superfícies estáveis, não diminui a experiência. Pelo contrário, remove distrações físicas que impedem o corpo de relaxar.
Quando o corpo não precisa se preocupar com equilíbrio ou esforço, a mente se liberta. Outro ponto essencial é o tempo de transição. O corpo feminino não muda de estado instantaneamente. Ele precisa de continuidade. Interrupções frequentes quebram o fluxo sensorial. Mesmo pequenas pausas não intencionais podem fazer o corpo voltar ao estado de alerta. Isso não significa evitar pausas conscientes. Significa que as pausas também devem fazer parte do ritmo, não surgir como rupturas. Existe uma grande diferença entre parar com presença e parar com desconexão. A forma como o toque acontece também comunica muito. Toques que pressionam demais indicam controle. Toques que mal encostam indicam hesitação. O equilíbrio está no contato firme, porém gentil. Contato que sustenta, não que invade. A pele é um órgão sensorial poderoso. Ela responde à temperatura, à pressão e à continuidade. Mudanças bruscas de pressão confundem o sistema nervoso. Contato constante cria confiança. Outro elemento muitas vezes ignorado é a orientação do quadril. Pequenos ajustes de inclinação mudam completamente o tipo de estímulo percebido. Não é necessário ir mais fundo, é necessário ir mais consciente. Muitos homens acreditam que precisam fazer mais. Na realidade, muitas vezes precisam fazer menos, porém com mais atenção. A atenção plena transforma movimentos simples em experiências profundas. Existe também a questão da autoimagem da mulher. Quando ela sente que precisa performar, o prazer diminui. Quando sente que pode simplesmente ser, o corpo responde melhor. Ambientes que oferecem privacidade, conforto térmico e estabilidade emocional facilitam essa entrega. A iluminação suave, a temperatura adequada e a ausência de interrupções externas ajudam o sistema nervoso a relaxar. Tudo isso não é detalhe, é base. Outro aspecto essencial é a escuta ativa do corpo parceiro. Não se trata apenas de observar reações óbvias, mas de perceber microsinais. Respiração que desacelera, mandíbula que relaxa, quadris que começam a se mover naturalmente. Esses sinais indicam que o corpo entrou em um estado receptivo. Quando há rigidez, apneia ou tensão abdominal, é um convite para desacelerar ou ajustar.